Olá, bom dia. Hoje estou aqui para mais um episódio, mais um momento de reflexão junto com vocês sobre o mundo da aromaterapia, sobre o mundo terapêutico da aromaterapia. E hoje me veio um insight de poder compartilhar com vocês o caminho da aromaterapia, como que a aromaterapia pode fazer parte da sua vida, seja pessoal, na sua vida profissional, na sua vida profissional na área de saúde, que a aromaterapia ela tem um alcance muito grande de aplicação. E ultimamente eu tenho recebido contatos, de pessoas pedindo orientação de como que começa, como é que faz, e fiquei refletindo sobre isso. E aí a minha ideia é poder compartilhar um pouco como foi a minha trajetória, como é que a aromaterapia aconteceu na minha vida. É bem isso, como que a aromaterapia aconteceu na minha vida. Então, para quem não me conhece, eu sou Cris Pena, eu sou psicoterapeuta, trabalho com aromaterapia já tem uns 20 anos na minha vida profissional e pessoal. E iniciei o meu caminho na aromaterapia de uma maneira muito inesperada. O que eu posso dizer assim, a aromaterapia que me encontrou. Eu nem fui atrás dela, nem sabia da existência da aromaterapia. E foi em um momento em que eu estava numa viagem na Europa com a minha família. E nessa viagem eu tive a oportunidade de conhecer uma senhora, aí tem todo um contexto aí de como é que foi esse nosso encontro. E ela me apresentou os óleos essenciais, em especial o óleo de lavanda. E desde esse momento, quando eu fui despertada, para a aromaterapia, para o óleo de lavanda especificamente, tá? No momento, eu ser bem sincera, nem pensei o que significaria aquilo, mas era o óleo de lavanda. E a partir daquele momento decidi, falei, voltando para o Brasil, eu vou atrás, do óleo de lavanda, vou querer entender o que é isso daí. Porque a minha formação inicial dentro do mundo terapêutico, eu comecei pela medicina chinesa. Então eu sou acupunturista, trabalho com a minha medicina chinesa com todos os recursos que tem, Onde eu tive mais afinidade foi dentro da massagem, que seja o tuiná, o shiatsu, na fitoterapia, que é um trabalho muito profundo e lindo das ervas, da fitoterapia chinesa especificamente, E a acupuntura. E trabalhar com a medicina chinesa, quem é acupunturista sabe o que é, a gente estuda o que é uma filosofia que abarca várias formas de poder trabalhar com essa filosofia, que vai da massagem, a fitoterapia chinesa, a acupuntura e outras formas de poder atuar. Mas a gente está falando de um princípio, de um pensamento, de uma filosofia e que você vai aplicando nas formas que a gente escolhe como atuar. E a minha forma foi como acupunturista, na parte da massagem, do toque e na fitoterapia. E aí, quando a aromaterapia apareceu, eu comecei a introduzir também a aromaterapia na minha prática, clínica terapêutica. E foi de uma maneira muito sutil, muito devagar. Eu comecei a colocar o óleo essencial de lavanda no óleo que eu usava para fazer massagem. E sentir, e ver os resultados que eu obtinha naquele processo de trabalho com o meu paciente. E aí eu fui observando que fui tendo os resultados muito satisfatórios. E aí eu decidi, falei, eu quero fazer essa formação, eu quero aprofundar o entendimento dos óleos essenciais. E assim, gente, na minha cabeça, na época, era o quê? Basicamente a lavanda que existia para mim como a prática, dos óleos essenciais. Sabia dos cítricos, mas eu não tinha noção do leque, o que estava por trás disso tudo. E aí dei início à minha formação, fui estudar na Abraroma com a Sandra Spiri, que foi a minha primeira grande mestra, e desde então nunca mais parei.
né? Sendo autodidata, fazendo cursos de especializações e assim é a minha trajetória até hoje, seja na aromaterapia e nas outras áreas também como terapeuta, que aí eu fui galgando outros estágios aí na minha formação, né? Desde estudar psicoterapia corporal, na linha de Reich, psicanálise, e aí você não para mais. Então, quando eu entrei no mundo da aromaterapia, a minha escolha foi como terapeuta holística, né? Vamos colocar assim. Então, eu sempre atuei com a aromaterapia no mundo clínico, na parte das emoções, na psicossomática, sempre foi essa a minha prática, esse meu olhar. Então, o que eu estou querendo trazer aqui para vocês, né? Hoje nós temos assim uma dimensão de ofertas, de possibilidades, né? Vamos colocar assim, né? De possibilidades para iniciar com a aromaterapia. Seja no fornecimento de óleos essenciais, que nós encontramos em pontos de venda, na internet, uma gama de fornecedores maravilhosos que a gente encontra à nossa disposição e com qualidades assim muito significativas, com atendimentos também muito positivos e as formações que também existem. Então, a confusão, eu acredito, eu fico vendo hoje, né? É uma gama de informações muito grande que a gente tem. E como que é possível iniciar, né? Pensando quem nunca trabalhou e pode fazer uma escolha, por exemplo, não sei, uma dona de casa, família, mãe, vamos pensar assim, né? A mãe, que necessariamente não é só dona de casa, né? É ela que trabalha, que é empreendedora, que está aí na vida também, é mãe. Então, pensando assim no lar, a gente começa a ouvir falar sobre aromaterapia. Geralmente, o início é para fazer uma transição do uso de certos tipos de prática, né, medicamentosas e fazer uma transferência com aromaterapia, né, para tratamento de insônia, de gripes, de resfriado, trabalhar com tipo com tea tree, que pode substituir alguns tipos de materiais de higiene, de limpeza. Então, por exemplo, mãe, dona de casa, empreendedora, que cuido do meu lar, que a gente tem esse olhar do cuidado, né, da nossa família. Eu posso iniciar meu mundo na aromaterapia com esse contexto. E sempre de uma maneira, aí nesse caso, uma coisa muito pontual. E assim, gente, com cuidado de tudo que a gente faz no que se refere à nossa saúde. Porque a gente está trabalhando com aromaterapia, estamos falando de saúde, estamos falando de bem-estar. Então, quem escolhe, né, quem faz a opção de estar com a aromaterapia, que nem eu fiz, voltando um pouquinho à minha história, quando eu fiz a escolha da aromaterapia, que foi para o meu mundo profissional, eu também trouxe ele para o meu mundo pessoal, para dentro da minha família. E sempre com esse cuidado, né? Filhos pequenos com febre, dor de garganta, eu fui trabalhando junto com aquelas medicações que a gente tinha de apoio, que acreditava, né, os antitérmicos, os anti-inflamatórios, e foi fazendo uma transição. E nisso a gente vai percebendo o ganho que a gente vai tendo, os resultados que a gente vai tendo na prática, né, do uso dos óleos essenciais. Mas sempre o conselho que eu dou, o pouco que você fizer é muito. Então, foca bem para onde você está indo e como você está indo. Então, o consumidor final, ele vai estar tratando de sintomas diretos. Qualquer coisa a mais do que isso, de outras possibilidades que a gente lê, que a aromaterapia tem alcance para tratamentos de processos, né, de saúde, que exige, né, um acompanhamento até do médico, que é necessário, que é importante, porque não substitui, gente. Ele é um apoio e talvez com o uso, a pessoa para tratamento, né, de diabetes, de depressão, é disso que eu estou falando, né? Geralmente as pessoas vêm com um acompanhamento médico, então você pode associar, não significa que vai ser zerado, que vai ser uma cura total, mas eu acredito que possa ser um apoio muito grande para a pessoa e que ela vai poder recuperar um estado de vida melhor do que ela está vivendo.
mas sempre com essa cautela, esse olhar, esse cuidado até onde é o nosso limite. Aí estamos falando nessa questão do consumidor final, né? As donas de casas, as mães, os pais, as vós, para esse contexto. Aí tem um outro contexto terapêutico. E vamos pensar nesse processo do mundo terapêutico, eu como profissional, a escolha que eu fiz foi como psicoterapeuta holística e trabalhando especificamente onde? No campo das emoções. Então aí eu fui associando a aromaterapia e na minha trajetória eu fui da medicina chinesa, eu fui estudar psicoterapia corporal, eu fui estudar Reich, eu fui estudar Freud, Lacan, aí eu fui para o mundo da psi também. Eu tenho o corpo também como instrumento de trabalho, na acupuntura, que faz toda a organização, a leitura do equilíbrio da energia, né? O princípio que a gente está trabalhando. E fui associar também, eu tinha a necessidade de poder conversar, de poder falar com o meu paciente, porque eu percebi o quê? Que no equilíbrio da energia, ele chegava com alguma queixa de ansiedade, angústia, depressão, e aí você tem toda uma conduta dentro da medicina chinesa, que você abre os meridianos, que você faz fluir a energia, você tem todo um princípio de atuação. E junto com isso, o que foi acontecendo que eu pude observar? Vinham contextos que estavam no inconsciente, porque na hora que o corpo, né, o paciente começa a encontrar um bem-estar, que aquele sintoma que trouxe ele para um tratamento, na hora que aquele sintoma ele ameniza, ele passa, o que está embaixo começa a emergir. Então, nessa mudança de estado de consciência, que é disso que nós estamos falando, né? Eu tenho um sintoma que impede eu fazer contato com aquilo que está emergindo. Eu não quero, não venho, eu entro em depressão, eu entro em ansiedade, em angústia. Na hora que eu amenizo isso, aqui começa a ter condições de poder ser trabalhado, poder ser visto. Então, esse processo da gente poder trabalhar o inconsciente, de poder trabalhar uma expansão de consciência, aí que foi a minha necessidade de buscar um apoio terapêutico para poder ter essa conversa, ter esse entendimento com o meu paciente. E a aromaterapia, para mim, Cris, na clínica, tem esse mesmo lugar, né? A pessoa chega com sintoma, eu trabalho com eu tenho um olhar da aromaterapia para poder lidar com aquele sintoma, porque é assim, gente, quando você está no consultório, a gente não está tratando só o sintoma, a gente sabe que atrás daquele sintoma vem uma história. Então, eu uso a aromaterapia para poder dar o quê? Um suporte para poder lidar com aquele sintoma e poder dar espaço para que aquilo que está emergindo, ele possa ter condições de emergir e poder ter uma conversa com o meu paciente sobre aquele contexto de vida que ele está trazendo, aquilo que ele não está mais dando conta de lidar, de segurar, de esconder, de abafar. Aquilo é um movimento, gente, isso é um movimento da vida, da psique, das emoções, da consciência. Então, na hora que isso daqui está emergindo, eu tiro o sintoma, amenizo o sintoma, usando aromaterapia, vamos pensar assim, dentro da clínica, né? Eu uso aromaterapia, vem esse sintoma e como que eu posso apoiar? Aí eu começo a ter um outro olhar do uso dos óleos essenciais. Aquela sinergia ou aquele óleo que eu comecei não vai ser o mesmo que eu vou dar continuidade. Aí que começa a história, vamos pensar assim, o manejo da clínica, né, do uso da aromaterapia. A aromaterapia em si, ela não resolve, ela ajuda a pessoa, ela ajuda o paciente, me ajuda também a poder estar lidando com aquela situação. Aí vocês podem perguntar, então a aromaterapia ela cria dependência? Se eu não tiver aromaterapia não acontece nada? Não, eu acho que não. Eu acho que da forma como a gente pode administrar o uso dos óleos essenciais, pelo contrário, ele é um apoio fantástico durante o período que a pessoa está precisando de um apoio para poder lidar com as questões dela
E naturalmente, como já mudou o ciclo, como já mudou a consciência, como já mudou o sintoma, aquele óleo essencial, ele deixa de fazer sentido para o processo da pessoa. Então, naturalmente, ele deixa de usar. E aí, e também o que acontece, né? No processo do óleo essencial no organismo, na forma como ele está sendo metabolizado, do jeito que ele entrou, ele começa a ser eliminado também. Então, não fica requisitos. Então, esse manejo do uso dos óleos essenciais na clínica, ele é muito, como é que eu posso dizer? Ele é um apoio muito significativo no processo terapêutico do paciente. Ajuda muito. E aí tem todo um manejo como que a gente faz, pelo menos como eu trabalho, né? Eu trabalho, a pessoa vem, tem um contexto, e não são todas as sessões que eu estou trabalhando com os óleos essenciais, com a aromaterapia. Eu tenho ela como uma porta de entrada, como suporte. Às vezes a pessoa chega numa sessão, ela está muito descompensada. Eu preparo uma sinergia para ela poder trabalhar durante a semana com aquela sinergia. Ela leva, hoje eu preparo naqueles vidrinhos, né, de rolon, coloco o óleo, o carreador, coloco as gotinhas do óleo essencial e ela leva aquele rolon. E é uma delícia, né, que parece um perfume, né? E ele vai trabalhando com aquela sinergia durante a semana, até o nosso próximo encontro. Isso quando é uso tópico. Aí pode ser um uso de inalação direta, que aí a pessoa, ela mesma pode comprar o vidrinho de óleo essencial dela. Enfim, isso daí é uma coisa que a gente pode falar depois, a gente pode explorar mais depois como usar. Aqui eu estou querendo abrir essa possibilidade, você, quando está começando, está pensando em começar, que se encanta, gente, porque realmente a aromaterapia, ela te envolve, né? Porque como ela vai abrindo tantas possibilidades, a gente vai, eu quero fazer aqui, eu quero trabalhar lá. Então, meu conselho é assim, escolhe uma porta e explora aquela porta. Nessa porta que você escolher, elege 3 ou 4 óleos essenciais. E a partir deles, você vai ver os resultados que você vai ter. E a partir deles, você vai ver que você vai podendo explorar mais esse universo da aromaterapia e naturalmente vai aumentando o seu leque de conhecimento dos óleos essenciais. Porque tem várias coisas aí envolvidas, né? É o conhecer os óleos e saber como usá-los. E quando usá-los, de que forma? Então, eu posso usar de uma maneira tópica na pele, eu posso usar de uma maneira na inalação direta, eu posso usar na aromatização ambiental, eu posso usar no banho, eu posso usar no spray, eu posso usar, aí tem outras formas, né, que são nas formas de produção de velas, já é um outro contexto. Eu atuo mais, seria na aromatização ambiental, na inalação direta e quando faço massagem que eu preparo a sinergia, o óleo da pessoa. Essa é a minha prática. Aí você pode escolher para ir para o mundo dos cosméticos. Pode ir para o mundo de tratamentos mais dermatológicos e processos mais da saúde física. Pode ser uma escolha também. Então, aí, de repente, você pode ser já alguém da área da saúde que já tem um domínio, um conhecimento, um entendimento maior para poder começar nessa área. Isso não impede que você não tenha ainda nenhum conhecimento, que você possa vir atuar nessa área também. Eu, por exemplo, quando comecei, eu não tinha conhecimento algum. E conhecimento, gente, a gente adquire ao longo da vida, estudando. Então, começa, escolhe uma porta onde você tem mais afinidade para poder usar os óleos essenciais, explora as possibilidades nesse lugar, escolhe poucos óleos e trabalha com eles. Por exemplo, você pode escolher mães, né? Em casa, você pode escolher começar a trabalhar com os óleos essenciais para cuidar dos seus filhos, para cuidar da sua família. E é básico, gente, é cuidar dos filhos da família usando, de repente, quando eles têm gripe, têm febre, que nem agora a gente está nessa época do ano que tem tido
alguns resfriados, algumas gripes, você pode trabalhar na aromatização ambiental. Aí você vai ver, você vai sentir, você vai ver na tua casa os resultados. Então, aquilo que está escrito, né, nos livros, aquilo que todo mundo fala, você vai começar a vivenciar. E percebe, sabe? São, às vezes, processos muito sutis que a gente acredita que não está acontecendo nada. Então, vê como é que é trabalhar na aromatização do quarto do seu filho, se ele está com uma gripe, um resfriado, você poder trabalhar com um eucalipto, um tea tree. Está limpando o ambiente, está limpando todo aquele ar que a criança está inspirando, que às vezes a gente não para pensar, né? Como que está vindo aquela doença do meu filho? De onde está vindo? E a gente está respirando, né? O tempo todo, a todo tempo. E a gente não vê isso tudo que está no ar, mas está. E aí tem toda uma história, um embasamento científico de como que a gente pode trabalhar na aromatização ambiental. Então comece em casa, já está aí, nosso grande recurso maravilhoso. Eucalipto e tea tree no quarto do seu filho, se ele está gripado, se ele está resfriado. Ah, Cris, mas ele está com febre também, ele tem 2, 3 aninhos, o que eu faço? De repente só isso daí já vai poder ajudar muito. Ou faz uma massagem com óleo essencial de lavanda na coluna dele. Porque o óleo de lavanda, ele é um óleo, gente, ele é um óleo que ele cabe para quase tudo. E aí tem quando a gente vai estudar os componentes químicos, né, dos óleos essenciais, a gente sabe que, assim, de uma maneira bem generalista, sabe aqui eu falando, é praticamente assim, todos os óleos essenciais têm a mesma composição química. Ai, Cris, você não entende nada, é a mesma composição química. O que vai variar é a intensidade de um componente químico em relação a uma planta ou outra, mas no geral a essência delas é a mesma, e essa variação entre esses componentes químicos é que vai dar a personalidade, a característica de cada óleo essencial de cada planta. Então, o óleo de lavanda, ele é um dos óleos que mais, vamos pensar assim, equilibrados que tem, e que tem essa capacidade de poder, num primeiro instante, atuar para as mais diversas necessidades que a gente pode vir a ter. Então, tem o óleo essencial de lavanda em casa, ele é um coringa, ele é fantástico, o óleo essencial de lavanda e o tea tree. Esses dois tem que fazer parte da sua farmácia. O óleo essencial de lavanda e o tea tree. E mesmo porque são os dois únicos que a gente pode passar na pele. Então você vai ter um super antibactericida, um super até um antibiótico em situações que você precisar. Para tratamentos de cortes, infecções na pele, você tem o tea tree. E você tem a lavanda também para tratamentos de ansiedade, de insônia, de mal-estar, para um trabalho de aromatização ambiental, para você trazer uma tranquilidade, uma paz, uma harmonia na casa. Você tem o óleo essencial de lavanda. Então, são dois óleos que você pode ter com você, mãe, na tua casa, e qualquer pessoa, tá, gente? Eu trago muito a mãe no contexto da família, mas qualquer pessoa tenha o óleo de lavanda com você. E, como segunda opção, traga também o tea tree. Então, a minha conversa aqui hoje com vocês é poder ajudar como eu posso começar com a aromaterapia. Olha, sente, percebe. Bom, eu vou começar tratando a minha família. Ai, não, eu já sou profissional também, eu quero experimentar, trabalhar com os óleos essenciais. Eu sou da área também da terapia holística, trabalho com massagem, eu trabalho com harmonização de ambiente. Escolhe, vai lá, elege 3 ou 4 óleos essenciais e vai vendo o progresso, vai vendo como que isso vai poder trazer os benefícios. Você já está tendo benefícios, e o que eu posso dizer para você é que você associando os óleos essenciais de uma maneira
bem direcionada, bem inteligente, você vai poder potencializar o que você já está tendo no seu trabalho. Seja para trabalhar na massagem, seja para você trabalhar na aromatização do ambiente. E por que eu falo tanto em aromatização de ambiente? É pela potência, né? Como os óleos essenciais podem alcançar o nosso organismo. E assim, gente, na aromatização do ambiente, ele está alcançando o quê? No meu sistema olfativo. Sente aí você agora, você tá, de repente você nem sacou até agora, esse tempo todo que a gente tá falando, que você respira. Então, joga a tua atenção agora para a tua respiração e vê como é que é sentir tua respiração. Agora imagina se você pudesse estar inalando um aroma aí de lavanda, de limão, tivesse um cheirinho, vai, não precisamos especificar. Agora imagina se nesse cheirinho que você está tendo, ele tem um trabalho dos óleos essenciais, que a gente sabe que ele atua direto no sistema límbico, quando entra pelo sistema olfativo. Se a gente sabe que os óleos essenciais têm umas propriedades químicas que afetam o meu organismo, e pelo sistema olfativo ele afeta direto o meu sistema límbico, que regula toda a parte das emoções do meu corpo, então imagina o alcance que você pode vir a ter se você desenvolve um trabalho de aromatização ambiental no seu ambiente de trabalho. Você como terapeuta. Eu no meu consultório, o pessoal até brinca que, nossa, Cris, a gente sabe que está aqui no teu andar pelo cheiro do corredor. E assim, meu consultório é assim, você anda no corredor e está ali no fundo, vem o elevador, já está lá. Eu não tenho noção disso. Eles que me falam. Então, por aí a gente vê o aroma, o alcance dele, né? Até onde que ele pode ir. Ah, Cris, eu não sou terapeuta nem nada, mas de repente eu gostei dessa ideia de fazer um trabalho de aromatização ambiental no meu trabalho. Eu vou pensar um pouco nisso. Nossa, eu estou pensando em fazer isso na minha loja. Então, você vê, é mais uma porta de trabalho de aromatização ambiental. Imagina você estudando aromaterapia e você começar, a gente começa a ver um mundo diferente, tá, gente? Para mim é assim, quando a aromaterapia, quando você se coloca no lugar também como terapeuta, né, a gente começa a ver o mundo de uma forma diferente. Eu vejo não só a partir do meu olhar, mas de o olhar, né, daquela pessoa com quem eu estou me relacionando, no caso, meu paciente. Eu começo a ver o mundo também a partir do olhar dele, a partir da ótica dele. Então, não vou estender aqui muito mais a nossa conversa, mas veja a sua porta de entrada. Se é na clínica ela como terapia holística, na clínica mesmo do campo da medicina, da saúde, de tratamentos específicos de saúde, de doenças, e na parte da cosmética. E trouxe aqui um outro olhar também no você como consumidor final, do uso da aromaterapia para você, para a tua vida, para a tua saúde, para a tua família. E que de repente, quando começa também com o uso, você aí como consumidor final, começa a abrir portas e possibilidades de você poder estar atuando também, profissionalmente. Então, sejam bem-vindos ao mundo da aromaterapia e desejo que você tenha muito sucesso na sua vida, no uso dos óleos essenciais, seja para consumo pessoal, profissional, e profissional com certeza vai estar tendo seu uso pessoal também. Nos vemos no nosso próximo vídeo.